O atentado contra o ex-presidente Donald Trump tem um potencial gigantesco de influenciar o resultado das eleições nos Estados Unidos, e isso pode afetar diretamente os seus investimentos. Nesse vídeo, eu vou analisar os possíveis impactos econômicos da vitória do republicano e como isso pode afetar o seu bolso. Salve, salve galera, Gabriel Liberato aqui na área, seja bem-vindo ao canal Meu Patrimônio. Aqui nesse canal eu falo sobre finanças pessoais, investimentos e economia, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse tsunami, sobre esse terremoto que aconteceu na política norte-americana e, claro, tem impacto na política no mundo inteiro, inclusive impactos econômicos, que foi o atentado contra a vida do ex-presidente Donald Trump. A dinâmica dos fatos você já acompanhou pela mídia, você já sabe, ele estava em cima de um palanque fazendo um discurso, de repente as pessoas ouviram um som de tiros e ele foi atingido de raspão na orelha. Tem um vídeo que está circulando que mostra exatamente a dinâmica, como aconteceu, e mostra que, por muita sorte, ele virou o rosto para olhar um papel, um paper ali, um material de campanha, e nesse momento que ele virou, o tiro pegou de raspão, mas era para pegar em cheio. Então as pessoas que acreditam em milagre vão dizer que foi um milagre, as pessoas que acreditam em sorte vão dizer que foi sorte, mas o fato é que ele saiu muito fortalecido desse episódio e foi registrada uma foto dele com os punhos cerrados que está rodando o mundo inteiro e a campanha dele cresceu demais. Analistas já dizem uma possível onda vermelha. E o que seria essa onda vermelha? Seriam os candidatos a deputado e senador do Partido Republicano ganharem muitos assentos, né, no parlamento americano. Então tem um ganho maciço de candidatos do Partido Republicano. Isso facilitaria muito a vida de Donald Trump para aprovar as políticas públicas. Dentro das promessas do Donald Trump, eu vou analisar o que eu estudei aqui, que eu vi os artigos falando sobre o que ele pretende fazer e também, né, com base no que ele já fez na gestão anterior, e também com base no perfil dele, como essas promessas podem impactar economicamente nos Estados Unidos. E isso tem, né, o que impacta nos Estados Unidos tem repercussão no mundo todo. Vamos lá para esses pontos que eu achei bem interessante aqui sobre as políticas econômicas e os efeitos esperados. Primeiro, Donald Trump, né, eu vou falar 3 políticas que ele pretende fazer e os efeitos dessas políticas. Primeiro, a política protecionista, que seria aumentar as barreiras alfandegárias, aumentar as tarifas, os tributos para importação de produtos dos demais países. Então, os produtos brasileiros, indianos, chineses, de Taiwan, de todo lugar do mundo, sofreriam mais impostos, mais tarifas, pagariam mais para chegar, né, nos Estados Unidos, para serem comercializados nos Estados Unidos. Inclusive uma sobretaxa para os produtos chineses. Donald Trump reclama muito da concorrência dos produtos chineses. Bom, eu vou analisar o impacto disso daí. Primeira medida seria essa. Segunda medida, a tolerância zero para a imigração. Ele quer, como a gente já viu também na gestão anterior, essa política de tolerância vai dificultar bastante a entrada de imigrantes, seja legalmente, seja ilegalmente, ele vai dificultar o que for possível a entrada desses imigrantes. E também ele tem uma outra proposta, terceira proposta, que seria de corte de impostos, corte de tributos para as empresas, que também tem um impacto que eu já vou falar agora. Vamos lá, o impacto dessa política protecionista, o possível impacto, os possíveis impactos dessa política protecionista e essa política de tolerância zero à imigração. O primeiro impacto é que quando você diminui a concorrência dos produtos estrangeiros para a indústria nacional, ou seja, ele está protegendo a indústria nacional, a indústria americana, você está diminuindo a concorrência de produtos estrangeiros. Isso faz com que a indústria possa trabalhar com mais margem. Isso pode gerar aumento de preços, ou seja, inflação. Lembra que quando tinha no Brasil, não tinha, aliás, no Brasil, os carros eram só produção nacional, o Collor até chamou de carroça. Não, nossos carros são carroças. E aí só tinham os produtos nacionais, os produtos não, né? Os carros, os veículos eram de péssima qualidade e a preços muito altos. E aí, quando o Brasil abriu a importação de veículos de outros países, começou a melhorar tanto a qualidade dos veículos também como os preços. Até hoje é muito caro, né? A gente sabe impostos e tudo mais. Mas enfim, essa é outra história. Lá nos Estados Unidos a gente sabe que a qualidade dos produtos americanos não vão cair, mas a margem de preço da indústria pode aumentar. Isso tem impacto sim no aumento de preços. Da mesma forma, a tolerância zero à imigração vai restringir na mão de obra.
Então, o custo da mão de obra, principalmente os imigrantes que fazem os trabalhos mais baratos, né, aquele trabalho de menor valor agregado, ele tende a aumentar se você tem menos imigrantes para fazer esses trabalhos. Então, o custo da mão de obra tende a aumentar. Duas medidas que, no primeiro momento, geram aumento de preços, ou seja, geram inflação. Quando você tem aumento de preços, o Banco Central tem que aumentar as taxas de juros para segurar a inflação. Então, como medida, né, como efeito dessas medidas, a gente pode esperar um aumento das taxas de juros e isso vai ter repercussão lá nos investimentos que eu já falo. E a terceira medida, que é o corte de impostos, essa medida estimula o mercado financeiro, né, beneficia as empresas negociadas na Bolsa, mas também, por um outro lado, do ponto de vista das finanças governamentais, ela gera mais incerteza porque diminui a arrecadação num primeiro momento. No primeiro momento, ela diminui a arrecadação do Estado americano. Então, o governo passa a arrecadar menos porque ele está abrindo mão de tributos. Agora, a gente sabe que existe uma coisa que é a curva de Laffer. Às vezes você pode reduzir tributos, mas você vai estimular tanto a produção que pode até aumentar a arrecadação como um todo. Você diminui ali marginalmente os tributos para as empresas, mas a produção passa a ser maior e aí você passa a arrecadar mais, o Estado passa a arrecadar mais. Um exemplo disso, só que ao contrário, seria aqui no Brasil. A gente chegou numa carga tributária tão grande, tão nociva, que se o Estado aumentar mais a carga tributária, é capaz de diminuir a arrecadação, porque as pessoas já não aguentam mais produzir ou ter que pagar impostos pelo consumo para sustentar o Estado. E aí as pessoas, né, passam a consumir menos, as empresas passam a produzir menos, o capital é direcionado ao rentismo em vez de a produção no setor produtivo, e aí você passa a ter uma menor arrecadação. Lá nos Estados Unidos a visão do Trump é diferente. Ele acha que se ele baixar os impostos, ele vai ainda aumentar a arrecadação. Mas no primeiro momento, o que a gente vai notar é uma incerteza fiscal maior. Então, o que a gente pode tirar dessas três medidas, que, né, política protecionista, tolerância zero à imigração e corte de impostos, como efeito inicial, seria aumento das taxas de juros, e aumentando as taxas de juros, isso fortalece o dólar. Então, né, nós que temos dinheiro aqui nos países emergentes, o investidor pensa, olha, para que eu vou ficar aqui investindo no Brasil, no título do governo, que paga IPCA mais 6% de taxa de juros, se eu posso investir num título americano, num treasury americano, que vai me pagar, por exemplo, dólar mais 5,5%. Então, o investidor fica analisando essas possibilidades e aqueles investidores institucionais, eles canalizam o seu dinheiro para uma economia mais forte, para os investimentos mais seguros, que são os títulos americanos. Esse é o primeiro cenário que a gente faz a avaliação. Então, a gente pode ver um aumento de taxa de juros e um aumento do dólar, né? Uma desvalorização do real, um fortalecimento do dólar frente às outras moedas. E aí, do ponto de vista dos investimentos, como isso vai impactar os seus investimentos, eu já vou falar, mas como eu já falei até aqui bastante coisa, se você acha que já gerou valor para você, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal, tem um botãozinho aqui embaixo para se inscrever, vai lá, se inscreve agora no canal. E também me fala se você está de acordo, se você concorda ou não com esses efeitos que eu estou colocando aqui, se você tem outro entendimento, se você está discordando em algum ponto ou concordando em algum ponto comigo. Vamos lá, então. Na parte dos investimentos, o que a gente tem aqui, o que a gente pode esperar num primeiro momento? Bom, renda fixa vai continuar bastante interessante, porque você vai ter juros ainda altos e também dólar sendo valorizado. Você tem fortalecimento do dólar. Então, se juros altos e fortalecimento do dólar, nada melhor do que a renda fixa lá nos Estados Unidos, continua sendo uma excelente opção. E aí você vai ter que avaliar, claro, custo de oportunidade de manter seus investimentos no Brasil ou ter uma parte dos investimentos lá fora. Lembrando que lá fora você vai ter diversificação em moeda forte e também oportunidade de investir num emissor de menor risco, que são os títulos do governo americano. Como outra possibilidade de investimento no mercado financeiro, de modo geral fica bastante animado, entusiasmado com o Donald Trump, tem um ganho inicial com essa redução de impostos, mas a gente percebe que alguns setores se beneficiam mais, como a indústria farmacêutica, a indústria de armamentícia, né, de equipamentos bélicos, e outros setores que pedem alguns incentivos, como o setor da indústria verde, de produção de energia elétrica, energia
na verdade, energia solar, né? Não energia elétrica, energia solar, outros tipos de energias alternativas. Esse setor de energia verde, da economia verde, acaba sendo prejudicado porque hoje eles têm bastante estímulos no governo Biden. Beleza? Então, de modo geral, a renda fixa continua interessante, o dólar fortalecido, o mercado financeiro vai se entusiasmar no início, alguns setores se beneficiam mais, outros menos. Eu espero que essas orientações te ajudem a tomar boas decisões. Se você tiver dúvida, falar, eu não entendi nada, eu preciso de um acompanhamento, eu preciso de uma ajuda nos investimentos, entre em contato com a gente, eu vou deixar o link da descrição nesse vídeo para você fazer uma avaliação totalmente gratuita da sua carteira de investimentos e analisar se faz sentido investir lá fora, investir aqui dentro ou nos Estados Unidos. A gente tem condição de te ajudar nesse processo. Desejo um grande abraço, bons investimentos, até o próximo vídeo e vambora!